Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 7 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Socorro Espiritual. De que trata esse capítulo? Esse capítulo trata de como deve ser o comportamento, os preparativos, porque a eficiência do tratamento espiritual vai depender de todos os médiuns presentes que não podem vir à reunião mediúnica com sentimentos negativos, pois esses sentimentos podem redundar em infrutífero o tratamento dado ao espírito, aos espíritos ali comunicantes. O outro ponto é com relação ao dirigente, ao dialogador da reunião mediúnica, pois não são as palavras que ele diz que auxiliam o processo de transformação, de melhoria, de diminuição do sofrimento do espírito comunicante, mas sim os seus sentimentos, a sua amorosidade. Como coloca Allan Kardec no livro dos Médiuns, qual é a linguagem que se deve usar para os espíritos sofredores, ele vai dizer que devemos sempre ter com eles um tratamento num tom familiar, de benevolência, de compaixão, de caridade, porque esses sentimentos, e não as palavras que se diz, é que lhes aliviam as suas dores, as suas dificuldades. Então, esse, digamos, é um resumo bem sucinto do assunto. Então, o resumo em si do capítulo. O dirigente encarnado, o dialogador da reunião mediúnica é Raul Silva, e ele tem um grau evolutivo tal que permite com que ele esteja integralmente envolto por Clementino. Ele então se levanta, vai em direção a Libório dos Santos, é o comunicante, que, como a gente lembra, ele está num processo obsessivo da sua própria noiva, da sua namorada Sara. Então, Raul Silva se levanta e, com muito amor, com muita compaixão na voz, ele diz: amigo, tenha calma, solicitemos um socorro divino. E o estado de Libório dos Santos mas eu estou agoniado, eu estou desesperado, eu estou doente. E o dialogador, sempre muito calmo: nós todos somos doentes, mas a doença não pode nos retirar a confiança em Deus, que é sempre muito generoso para com seus filhos. E ele já pergunta então: você é padre? Não sou padre. Nós somos irmãos, mas eu nem te conheço. Nós somos uma só família em Deus. E ele então cai na gargalhada, na ironia, dizendo: só pode ser. Então só pode ser sacerdote para se referir assim nesses termos. Então, o assunto religioso para ele, de certa forma, não gera muito efeito. E depois a gente discute muito por quê. Porém, os sentimentos de amor, de compaixão, de benevolência do Raul Silva realmente lhe tornam melhor. André Luiz vai dizer que mesmo se tivesse excluída a influência do espírito clementino, o Raul Silva por si só tinha um grau de paciência que sensibilizava todos os espíritos presentes. Ele não recebia o Libório dos Santos como se fosse um espírito oriundo das sombras, ou assim com alguma curiosidade menos digna: o que aconteceu, o que esse espírito fez para estar nessa situação. O que ele quer dizer com curiosidade menos digna? A gente pode se recordar no livro Nosso Lar, em que André Luiz, quando ele vai atender aquela senhora que está vindo do umbral e que tinha sido dona de escravos, ele está com uma curiosidade não tão digna, querendo saber da história dela, sem que isso redundasse para ela ou para ele algo benéfico. E Narcisa diz então para ele: André, as pessoas que estão com debilidade mental, elas falam a esmo. E o que elas falam
não gera frutos. E aqueles que estão a ouvi-los não podem estar menos loucos. Narcisa falou com tal grau de emoção essa afirmação que André Luiz aceitou, se espantou e cancelou aquela curiosidade menos digna de saber a história, né, daquela senhora. Mas o Raul Silva, justamente, ele não está assim. Ele não tem uma curiosidade menos digna. Não recebe aquele espírito com alguma irritação ou alguma espécie de estranheza. Ele o recebe como se fosse o retorno de um familiar para casa oriundo de um hospital psiquiátrico, com uma profunda compaixão, com um imenso interesse paternal pelo espírito, o que o torna menos irritadiço. E o grau de diminuição da irritabilidade do Libório dos Santos, o espírito comunicante, também torna a médium pode se revigorar, fica mais revigorada. Aí Raul Silva diz, não, eu não sou sacerdote, me aceite como um novo amigo. Aí ele se irritou novamente, né? Se irritou novamente, amizade, não. É mentira, porque quem está em sofrimento, na dificuldade como eu estou, não tem amigos. Todos os meus amigos me abandonaram, a única que não me abandonou foi Sara. E, inclusive, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando ele lembrou de Sara, já lhe deu a vontade de retornar para a casa dela. E, digamos, ele não sabe, mas ele está obsidiando a ex-noiva, a ex-namorada, nesse processo que, como nós podemos recordar do capítulo anterior, ela está até debilitada fisicamente, psicologicamente, com problemas muito severos psicologicamente e até desnutrida. Então, a razão daquela reunião mediúnica é desfazer esse enlace obsessivo. E quando se fala em amizade, ele, lembrando da Sara, a única que o ampara mentalmente, o recebe, ele deseja retornar. E já fica irritado, e por que me prendem aqui? Quem são esses senhores e essas senhoras que estão mudos? Eu deveria esbofeteá-los a todos. Desejoso de retornar para o convívio com Sara. E o Raul Silva, muito calmo, sem nenhuma manifestação de irritabilidade, pelo contrário, com uma extrema compaixão, e teria tais sentimentos, mesmo que não tivesse envolto por Clementino, mas Clementino dá uma natural aumentada, principalmente como nós vamos ver a seguir. Então ele diz, nós todos aqui estamos orando pela sua melhoria. Nós todos desejamos e estamos orando pela sua melhoria. Grande novidade. Vocês já não falaram que são religiosos? E que semelhança há entre nós? Eu devo a vocês alguma coisa? Não nos deve nada. Pelo contrário, nós é que devemos muito carinho e atenção a você. Nós estamos aqui num hospital e a medicina e a enfermagem não pode perguntar sobre o que levou a pessoa a chegar ao hospital. Deve atender com sinceridade e simplicidade. Aí ele aceitou também mais ainda, agora ele aceitou o assunto relativo à saúde e ficou então ainda mais tranquilo, né? Ficou mais sereno. E então jatos mentais de Raul Silva, envolto por Clementino, agora se dirigiam com mais afinco ao tórax e ao coração, a ponto de quando Libório dos Santos foi falar, ele já estava bastante sensibilizado, lhe embargou a voz. E nesse momento, aí sim, Clementino aproveitou e, por intermédio de Raul Silva, disse três palavras. Três palavras. Então vejam que não é o que se diz. Ele disse, Libório, meu irmão, mas teve um tal grau de amor, um
tão elevado grau de generosidade na voz que o pranto surgiu do âmago de Libório e era insofreável, ele não conseguia sofrear, não conseguia frear aquele choro muito profundo com 3 palavras, mas que eram muito amorosas. E então o Raul Silva, aproveitando a situação, dando passe nele, convida para orar. Vamos orar. E espera ali um minuto, sem pressa nenhuma. A oração, como nós sabemos, é a maior força que tem. E ela tem uma capacidade muito grande, porque o perispírito é muito sensível à alteração, aos pensamentos. O perispírito é muito sensível ao pensamento. Então a prece, sendo a maior força que existe, ele vai fazer ali uma oração. Vamos ler aqui a oração? Então ele espera um minuto e Clementino, sobre a inspiração de Clementino, Raul Silva vai dizer, né? Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados, atraídos à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes, de servos devedores, inadimplentes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos, particularmente agora, pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se fora uma ovelha que torna ao aprisco, ou o irmão consanguíneo que volta ao lar. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente termina essa oração. No livro Ação e Reação, vai nos dizer que todas as pessoas com as quais nós encontramos, sejam espíritos encarnados ou desencarnados, e provavelmente nós temos de vida anterior um vínculo para com eles e, portanto, a obrigação de auxiliá-los sempre. E Raul Silva parece muito integrado a essa ideia ao dizer que ele encaminha uma ovelha para aquele aprisco, que efetivamente eles são uma só família, ou que talvez eles sejam até irmãos consanguíneos, que volta ao lar. Então, continuando aqui a oração, Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua, não se intrometa em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão. E ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Então, outro parênteses, ele sabe bem que o Libório dos Santos não está ali recebendo atendimento daquele grupo por acaso. Que provavelmente eles têm vínculo em vida anterior e que em vidas anteriores talvez esse grupo
todo grupo ou parte dele tem vínculos e não tratou bem o Libório dos Santos. Teu amor, continuando a oração, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os, os fios, e nós somos esses fios em suas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais o irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos, para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. Termina a oração. Então vejam bem. Ele começa falando de irmandade, de que são irmãos, fala de Deus, e Libório dos Santos não aceita muito essas afirmações, apesar de se sentir bem mais aliviado pela entonação amorosa e familiar que o Raul Silva, envolto por Clementino, diz a palavra, mas que Raul Silva também tiraria de si mesmo. Quando ele fala em hospital, aí o espírito se tranquiliza ainda mais. Agora vejamos, ele não deveria ter falado de religião? Deveria. Se a gente lembrar a mensagem de Simeão no Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente o Libório dos Santos vem de um ramo da árvore do cristianismo que se tornou um ramo seco. Ao longo da história, efetivamente, nós próprios, ainda usando as palavras de Simeão no Evangelho, queimamos aquelas folhas e aqueles ramos não oferecem mais frutos aos viajores. Porém, não é o materialismo que vai resolver a questão. Agora nós estamos em outro ramo da árvore do cristianismo, o espiritismo. E temos que levá-lo, esse ramo, cultivá-lo, cuidá-lo para que os amigos que venham se abrigar nessa árvore tenham frutos de fé verdadeiros, tenham frutos de fé reais. Então, pelos bons sentimentos é que que ele vai se aliviando, que ele tem melhora, que a própria médium sente aquela melhora. Quando se fala em hospital, ele acredita, mas ele inicia o processo de contato com uma fé real e uma fé verdadeira. E é isso que leva-lo-á, e não o materialismo, e não uma fé inadequada, porque diz Kardec, no capítulo em que a fé remove montanhas, é que é a fé sem racionalidade, é a fé débil, que causa o maior número de incrédulos, que os incrédulos se opõem a essa fé. Então o raciocínio relativo à religiosidade que Libório dos Santos traz, ainda como o Evangelho, muitas vezes foi da forma como foi apresentada aquela fé. Naturalmente, uma fé cega, que não tem frutos a ofertar. Só que agora ele está no ramo, chega a uma casa espírita. E vejam, o tratamento que ele recebe, ele aceita que seja realizada uma oração. E como Raul Silva tem uma fé profunda e verdadeira, ele sabe que a oração, sendo a maior força, vai produzir uma enorme transformação no seu corpo perispiritual e até mesmo no seu raciocínio. E ele profere, então, uma tão profunda fé com uma noção real de família espiritual e sabe que muito provavelmente ele teve contato com Libório dos Santos em outra vida e que talvez ele não tenha tratado bem, tendo agora a oportunidade de servi-lo.
E então, com tal grau de prece e a transformação perispiritual, o Libório dos Santos continua a chorar. Muito emocionado, por sua vez, já abandonou totalmente aqueles sentimentos de ironia vinculados a uma ideia que ele trazia de fé, de uma fé cega, de uma fé débil. Agora, ele está chorando, ele diz: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E nesse momento, porque ele está sofrendo uma transformação perispiritual. O perispírito, o corpo espiritual é muito sensível ao pensamento. E os médiuns presentes, como a gente lembra do início do livro, estão bem dispostos, envoltos em círculos concêntricos de luminosidade. Não vamos lembrar todo o capítulo, vocês têm aí aulas anteriores, os médiuns estão bem preparados e Raul Silva é um dialogador que permite uma comunicabilidade do espírito clementino, naturalmente pelo hábito, conforme está no livro dos médiuns, e também pelo estudo e a prática do bem, de excelente nível. Ele traduz basicamente exatamente as mesmas palavras que deseja dizer o clementino, o espírito dirigente da reunião mediúnica. Então o serviço está efetivamente de alta qualidade. E na hora em que ele sente aquela transformação, o clementino pede aos auxiliares que tragam uma espécie de televisão de 1 metro quadrado. E André Luiz, percebendo aquele aparelho, ele vai descrever que ele parecia de gaze muito tênue, de uma gaze tenuíssima. E o clementino liga o aparelho é um tanto eletrônico. E ele liga o aparelho e o que acontece? Começa a se adensar na sua tela o ectoplasma. E ele é branco e ele tem uma consistência vibrátil e começa a se acumular naquele aparelho que é chamado condensador ectoplásmico. O que é o ectoplasma? Vamos adiantar um pouco o próprio livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele tem origem no citoplasma de todas as nossas células. Os citoplasmas celulares é que emitem o ectoplasma, essa energia, que os médiuns estão muito bem, emitem ali um ectoplasma branco. Se não estão bem, se chegam mal sentimentalmente, vão emitir um ectoplasma cinza ou mesmo até negro. Enfim, diversos tons de tonalidade escuras. E isso impedirá o serviço. Mas esses médios aqui presentes não, eles estão emitindo ectoplasma branco que se condensa nesse aparelho. Esse ectoplasma nasce do citoplasma celular e a gente volta a ver a biologia aí do ensino médio, o citoplasma celular, podem consultar aí na internet. E o ectoplasma é muito sensível ao pensamento. Por isso que é sempre bom cuidarmos de nós mesmos, porque usando esse ectoplasma não é só o nosso pensamento que pode, de alguma forma, criar alguma consistência no nosso ectoplasma. Pode ser pensamentos de outros espíritos, pode ser pensamento de espíritos não evoluídos, que de certa forma se materializam ou adquirem algum grau de consistência e pode nos fazer mal. Ou trazendo também ao conjunto de ideias o livro Mensageiro e os livros Missionários da Luz. No contato com espíritos inferiores, eles nos sugam energia vital e podem deixar em nós larvas mentais que causam doença em nossa alma. Mas não é o caso dessa reunião mediúnica, todos estão ali muito bem. Então, esse equipamento ele condensa, ele concentra o ectoplasma emitido por todos os médiuns presentes. E nesse ectoplasma, o que é que vai acontecer? Vai transparecer os pensamentos do próprio espírito comunicante, para
para que aquele pensamento seja naquela tela visualizada, é um tratamento de uma psiquiatria de alto nível. Então os espíritos superiores têm que saber do conteúdo mental do Libório dos Santos, assim como o próprio dirigente da reunião mediúnica também recebe aquela visualização, é transmitido para ele mentalmente aquele conteúdo. E o dirigente da reunião mediúnica, o dialogador, vai até narrar aquelas cenas que aparecem naquela tela. E o próprio Libório dos Santos vai tomar conhecimento daquele conteúdo da sua mente. Por quê? Vamos ver. Então, o que acontece? O dirigente da reunião mediúnica começa a narrar. É noite. Há uma algazarra um tanto à distância. A sua mãe está adoentada. Dispneia, problema cardíaco significativo. Ela está na iminência da morte, no estado bastante precário, e ela tem medo de desfalecer, tem medo de morrer e tem medo de ficar sozinha. Pede para que você fique com ela. É época do carnaval e os vizinhos já foram. Então só tem ele ali como o único filho que restou, como arrimo da família, para auxiliá-la. E ele vai sair. E sai antes pegando o único dinheiro, o único recurso que ela tem na gaveta, e afirma com palavras rápidas que vai sair para trazer um remédio por pouco tempo. Mas, na verdade, ele vai voltar só na quarta-feira de cinzas de madrugada. Apesar da influência dos espíritos superiores para que ele ficasse na casa, para que ele tivesse compaixão, ele está insensível a tais sentimentos, vai para a rua e se imanta justamente aos espíritos foliões carnavalescos que desejam mais curtir o momento, e ele vai gastar o dinheiro então num clube de carnaval. Quando ele volta na quarta-feira de cinzas, de madrugada, ele volta semi-inconsciente. Não está bem, extremamente estafado. E provavelmente com aquelas larvas que destrói a alma, descritas no livro Os Mensageiros e Missionários da Luz. Ela está sendo atendida por pessoas desconhecidas e ela própria não mais reconhece o próprio filho. Mas ele não está bem. Primeiro ele quer cuidar de si, vai a um banheiro no fundo da casa para tomar um banho, liga o gás e encosta para repousar um pouco. Porém ele dorme. E sem ter ligado o fogo, a emanação daquele gás, provavelmente o metano, o mata. E ele é levado como um suicida no rabecão. E ele então... é verdade, tudo isso é verdade. Sara, eu quero ir para minha casa. Eu quero encontrar a minha mãe. Então vejam, essa visão tirou dele o desejo profundo de estar na casa da Sara. E o levou a ter o desejo de estar em casa com a própria mãe. E o dirigente diz: o seu lar se cerrou juntamente com os teus olhos. E a tua mãe, provavelmente ela te ajuda de outras esferas. Ele se emocionou tanto com aquele episódio, mas que lhe retirou o desejo de estar com a Sara e que teve a manutenção do desejo de encontrar a mãe, o que serve para ele de uma meta de progresso nesse primeiro contato, porque de fato, realmente, ele tendo algum grau de consciência e de visibilidade, tendo feito essa atitude para com a mãe, ele não pode ainda, sem uma estrutura psicológica melhorada, recebê-la. Mas ele já passa a ter o desejo de encontrá-la. Vamos ver lá no livro Ação e Reação, que é o livro depois desse, que muitas vezes naquela colônia Campo de Paz, numa região infernal, são os espíritos familiares que acolhem aqueles que estão em condições de ser trazido para a Mansão Paz, porém eles não têm um discernimento claro de percebê-los. Então,
o Libório dos Santos, estando algum grau acordado, ele não pode ainda receber a mãe, mas ele já passa a ter o desejo de encontrá-la, e aquilo fica como uma meta futura nesse contato agora com o ramo da árvore do cristianismo que gera frutos reais, que gera frutos verdadeiros. Sob esse ponto, podemos acrescentar alguma coisa da Joana de Ângeles, que ela diz que depois do obscurantismo e da fé cega, o homem buscou o ceticismo, que traz ondas problemáticas de despautério e de cinismo, que os religiosos do passado, e provavelmente nós estivemos, boa parte de nós, os espíritas de hoje, nesse grupo, buscavam com o temor e não com o amor difundir dogmas de uma fé cega para que nós não perdêssemos a supremacia do controle sobre as nações, sobre os povos. E essa forma de fé é que vai causar a descrença. Porém, os religiosos foram perceber quando já era tarde, já estava reluzente a razão e a lógica. Porque Deus mandou os seus missionários para libertar as vidas daquele jugo opressor, daquela ignorância desmedida. Porém, o homem saiu de uma fé cega para uma razão em que ele pergunta sucessivamente de forma contínua sem acreditar em nada. Então, a descrença depôs a fé, mas trouxe problemas psicológicos não menos significativos para o homem. O homem destronou Deus, maiúsculo, para se transvestir num Deus minúsculo, porém sem capacidade de se sustentar psicologicamente nessa caminhada evolutiva. Mas, como é o caso do Libório dos Santos, para não falarmos do livro Ação e Reação, justamente desse temor de que diz Joana, com a criação pela própria igreja de imagens dos demônios.